Muito boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas. E olha, muito obrigado antecipadamente a você que mais uma vez está comigo em mais uma apresentação do programa Ação na TV, né? Aliás, o público telespectador, né, amazonense de um modo geral, que a Band, além de Manaus, ela já atinge mais de 20 municípios em todo o estado do Amazonas, já está assim acostumado, né? Com esta sequência de programas da nossa Band, a nossa TV Rio Negro, Band Amazonas, que a partir de 10h30 até o nosso programa terminar, às 15 horas, apresenta uma sequência de 7 programas. Quer dizer, é a emissora de televisão amazonense que mais oferece espaço para programas locais, para que os problemas, né, os temas mais importantes, a população de Manaus, do Amazonas, bote a cara no vídeo, expresse a sua opinião, diga o que sente e cobre providências, tá certo? Então é o que o Ação na TV dá sequência e daqui até às 15 horas. Lembrando que amanhã a Band entra em campo, tem bola rolando, Libertadores e tal, e a Band vai transmitir futebol. Então amanhã o nosso programa não começa no horário habitual das 2h20 da tarde, ele começa um pouquinho antes, tá certo? O programa do Álvaro começa 2, que é o penúltimo, né? Antes do meu, começa 1h05 da tarde, 1h05, 13h05, e o meu começa 13h30, 1h30 da tarde. Amanhã a gente começa um pouquinho mais cedo. Tá muito bom? Mas olha, hoje o programa vai tratar, nós fizemos aí uma boa entrevista com o prefeito Arthur Neto, ontem à tarde, né? E inicialmente, o prefeito vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, sobre a troca de secretários, né? Saíram 4 secretários, entraram 4 secretários novos, né? Os secretários que vão disputar eleição neste ano de 2014, a Câmara, aliás, a Assembleia Legislativa do Estado, deixaram o secretariado do prefeito e assumiram novos 4 secretários. O prefeito dá uma palavrinha sobre essa questão, né, a importância do trabalho dos que deixaram as pastas e o que ele espera daqueles que assumiram já na tarde de ontem as 4 secretarias. E também perguntei do prefeito Arthur sobre qual a perspectiva dele sobre a continuação desta parceria com o governador do estado, agora com o novo governador, professor José Melo. Então, daqui a pouquinho o prefeito se expressa sobre isso. E depois, na segunda etapa do programa, nós vamos falar tudo sobre essa questão da greve dos rodoviários. E eu vou, inclusive, abrir telefone para que você possa dar uma ligadinha para a gente e participar, dando a sua opinião, fazendo a sua crítica, dando a sua sugestão. Você que, como o público telespectador, né, principalmente aquele que é usuário do sistema, que foi ontem pego de surpresa. Uma greve que nós temos o maior respeito por greves, porque na verdade é a oportunidade em que os segmentos mais representativos da sociedade exigem os seus direitos e às vezes não há acordo, então eles paralisam e tal e tudo mais. Então, nada é discutir quanto essa questão da validade ou não das greves, tá certo? Agora, o jeito como a coisa acontece. Transporte coletivo é um serviço essencialíssimo à população. Essencialíssimo à população. E de repente ontem, né, ninguém esperava, parece que foi uma coisa assim, tramada na surdina, né? E de repente todo mundo foi para as paradas, né? Pessoas saindo de madrugadinha, né? Outros um pouquinho mais, enfim, encararam filas e mais filas e esperaram os ônibus que não apareceram, porque o sindicato dos rodoviários, né, conseguiu a paralisação em 100% da frota. Foi assim, na verdade, um transtorno, né? Prejuízos terríveis, humilhação, falta de respeito para com o usuário de transporte coletivo, que é bom que se diga, antes de mais nada, né? É quem paga o salário de todo mundo, né? Para você ter uma ideia, 52% de tudo que arrecada, né, o que arrecadam as empresas de ônibus, tá certo, que rodam em Manaus, 52% é dedicado ao pagamento dos funcionários, dos trabalhadores, nos transportes coletivos e nas garagens de ônibus, tá certo? Então, e os próprios sindicalistas, os sindicatos todos são sustentados exatamente pelo usuário, né? Do transporte. Você que pega ônibus
todos os dias, tá certo? Porque você paga o salário dos trabalhadores do sistema, os trabalhadores contribuem, recolhem para os sindicatos, e os sindicatos, na verdade, né, ganham o seu exatamente também do dinheiro que vem do usuário. Então, o usuário, você que anda de ônibus em Manaus, merece respeito. Você não pode ser desrespeitado da forma como foi ontem. De jeito nenhum. A greve está paralisada. E vejam que ontem o Sindicato Rodoviário desrespeitou, desacatou uma ordem do Tribunal Regional do Trabalho, que determinava que ontem, né, os ônibus deveriam rodar 70% da frota. Tá certo? E, na verdade, eles paralisaram, foi 100%, desrespeitando uma determinação da Justiça do Trabalho do Amazonas. Né? Hoje, a greve paralisou, porque o Tribunal Regional do Trabalho determinou que, na verdade, a greve era ilegal e tascou uma multa de R$200 mil por dia, caso persistisse a greve, no Sindicato dos Rodoviários. Então, os ônibus estão rodando, tá certo? Então, daqui a pouquinho, na segunda etapa do programa, eu gostaria que você usasse o telefone e se manifestasse. A gente quer ouvir você, meu caríssimo usuário desse sofrido, né? Desse sistema de transporte coletivo que, apesar de tantas lutas, né, ainda não conseguiu ser aquele sistema de transporte coletivo que a população merece, apesar de todo o esforço, principalmente do atual prefeito de Manaus. Mas não é assim que se resolve as coisas, né? Resolve as coisas pelo menos tentando primeiro o diálogo e depois, então, partindo para as medidas mais drásticas, que é o caso da suspensão dos trabalhos, da paralisação dos trabalhos. Tá muito bem? Então, na segunda etapa do programa, a gente ouve o prefeito sobre a questão da greve, a opinião dele sobre essa situação, e também o diretor-presidente da SMTU, Pedro Carvalho, que dá a sua opinião também sobre a questão da greve. Mas a gente quer ouvir você na segunda etapa do programa, porque você é a pessoa mais importante, né? É a parte mais importante e, com certeza, a mais prejudicada, a mais desrespeitada num tipo de greve absurda, né? E assim, surpreendente, surgiu do nada, como foi essa que paralisou Manaus no dia de ontem. Pois é, mas ontem, então, o prefeito Arthur Neto deu posse aos novos secretários e se despediu, tá certo, num ambiente assim muito carinhoso, muito caloroso, né, muito fraterno, né, na sede da prefeitura, no gabinete do prefeito, que funciona no centro da cidade, ali no comecinho da 7 de setembro, no antigo prédio da Assembleia Legislativa do Amazonas, o Palácio Rio Branco. Tá muito bem? Então, nós batemos um papinho com o prefeito, inicialmente sobre a questão da troca dos secretariados. Meu querido Davi me acompanha. Monteiro, meu irmãozinho, bota na tela pra gente. Sai Rafael Sayag, que tem seus sonhos e merece, e entra Glauco, que era subsecretário dele. Sai Evandro Melo, e eu lembrei que enfrentou a cólera no meu outro governo, e entra o Homero Miranda Leão, que era chefe da Devisa e trabalhou com ele aquele momento épico em que nós desmentimos a Organização Mundial de Saúde, que falou que iam morrer 10 mil pessoas em Manaus, não morreu nenhuma. Sai Edson Fernandes Júnior, por razões pessoais, nos salvou, porque resolvendo a questão da Previdência nos deu fôlego para governar, eu não teria fôlego para governar. E entra Marcelo Magaldi, um expoente da Secretaria de Finanças, membro do Conselho da Manaus Previdência e que sabe tudo ali. Os dois estão fazendo uma transição meticulosa, como é do caráter intelectual dos dois. Tudo meticuloso, tudo muito certinho. Sai Fabrício Lima e eu disse: Fabrício, indique o seu substituto. Ele indicou Elvis Damasceno, subsecretário dele. Ou seja, nós trabalhamos para evitar o mais possível, se possível, em tudo, a quebra do ritmo da administração. E foi uma festa muito concorrida, eu percebi o apoio dos vereadores aqui presentes, percebi os vereadores aqui ao nosso lado, subsecretários, secretários, muita gente, enfim, pessoas que trabalham com eles, amigos, admiradores, parentes, salão nobre aqui do Palácio cheio.
E eu fiquei muito feliz de ver que as escolhas foram aprovadas. Muito bem, então a gente quer desejar aí, né, parabenizar pelo bom trabalho. Nós acompanhamos o trabalho dos secretários que deixam a pasta, né, e de uma forma assim muito especial, né, Dr. Evandro Melo, né, que na verdade desenvolveu um bom trabalho na área da saúde e agora vai auxiliar o seu irmão, né, como um ponto de referência, né, no governo do estado. O nosso querido Fabrício Lima, né, que fez um ótimo trabalho, muito dinâmico, muito articulado, o Fabrício, né, uma figura assim a caráter para a pasta dos esportes, né. O nosso querido Rafael Assayag, que foi aquele que, na verdade, propiciou assim o melhor resultado a nível de Manaus, porque enfrentou um problema que até então ninguém tinha resolvido, e coube ele a responsabilidade da articulação, né, de todos os contatos, né, da forma como ele levou essa questão, levou democraticamente, convencendo pela força da argumentação. Ele é uma figura realmente muito especial, Rafael. Essa questão dos camelôs, né, que na verdade era um pepino muito grande, me permite o termo popular, né, que qualquer prefeito enfrentava aí, e na verdade, na gestão do prefeito Arthur, por determinação dele, né, e a atuação competente de um secretário que, na verdade, resolveu a questão, facilitou tudo, né, para esta solução. Está muito bem? Mas eu aproveitei a oportunidade e também perguntei do prefeito Arthur sobre quais as perspectivas dele, né, já que com o governador Omar Aziz ele teve assim uma parceria extraordinária, né, são grandes amigos, e a cidade lucra muito quando a capital, ainda mais uma capital-estado como é Manaus, né, o prefeito de uma capital como Manaus tem o apoio, recebe a parceria do governador do estado, né? E a preocupação se essa parceria iria continuar. Claro que a gente sabe que iria, mas a gente queria ouvir do próprio prefeito. Meu querido Davi Monteiro, bota na tela para a gente. Já vamos assinar um convênio com alguma coisa tipo uns 8 itens dos 10 primeiros, não é ainda o principal está sendo avaliado, mas itens importantes, a transferência da terra do governo estadual para a prefeitura, para nós fazermos lá o parque da Cachoeira Alta do Tarumã, para ficar só o terreno que pertence hoje à FEAM e que está ali na Ifigênio Salles. A gente pretende, com a posse desse terreno, abrir uma janelona para o Mindu. Então, ao invés dessa entradinha pequena, acanhada que tem o Mindu hoje, vai ter um janelão que vai fazer o europeu sentir na floresta amazônica nos 3 ou 4 primeiros passos que ele der. E várias outras medidas que estão assim, um recurso inicial para nós desapropriarmos no corredor do Mindu, para podermos construir mais 1 quilômetro de ida e 1 quilômetro de vinda de estrada. Nós que estamos ali nas imediações do futuro, com o dinheiro próprio da prefeitura, fazendo uma bela nova via para desafogar esse trânsito, que estamos com aquela obrona lá do aeroporto, da Torquato. Não é um viaduto, nem é uma passagem de nível. É a mistura dos dois e, portanto, é mais do que cada um dos dois. É para ajudar a enfrentar esse drama de um trânsito que todo mês recebe 6.500 novos carros. Então, nós estamos fazendo o que se pode fazer e a gente espera das pessoas, na pior das hipóteses, que fiquem de braços cruzados. Mas atrapalhar a cidade, em nome de quê? O que justifica isso? O que faz isso valer a pena, Nonato? Não vale. A gente tem que ter espírito público e respeito por Manaus. E eu cobro respeito de todos por Manaus. Muito respeito mesmo. Palavra do prefeito Arthur Neto para o Ação na TV. Muito bem. Então aí está, né, a confirmação, que é o que todos esperávamos, né, e na verdade isso faz um bem muito grande. Quanto mais somatória, né, menos divisão, menos subtração, melhor, né, para a capital, a nível de estado também. Enfim, a gente deseja que essa parceria continue mais firme do que nunca e sabendo da sensibilidade do governador atual, professor José Melo, a gente sabe que Manaus tem muito a lucrar com essa parceria. Muito bem, um detalhe assim legal que eu observei ontem na troca de secretários lá no Palácio Rio Branco, né? A forma como o prefeito
dá atenção, né, ao secretário que entra e ao secretário que sai, né? Não é aquela coisa de agradecer, né, no monte, né? Olha, quero agradecer aos que estão saindo. Não. Ele se deteve a fazer comentários sobre cada um dos secretários, resumindo, né, as ações principais de cada um dos secretários que saiu, agradecer de uma forma muito carinhosa, né? E depois, né, contar um pouquinho do perfil, da história, daquilo que ele espera de cada um dos secretários que entrou. Aliás, todos os secretários que entraram já participam da máquina, então não há problema de haver solução de continuidade no desenvolvimento de cada secretaria que teve o seu secretário substituído, né? Então, na verdade, é uma forma bacana. O prefeito se alongou muito, né? Mas, na verdade, é um jeito do prefeito, né? Talvez por isso é que ele mantenha, por dar essa atenção especial, né, às coisas e às pessoas que servem ao seu governo, coisa que não é qualquer um, a gente não vê isso em outros governantes, que, na verdade, mantém a máquina unida, coesa no seu todo e pronta para trabalhar e dar o melhor de si pela cidade a cada dia, né? Muito bacana. Bom, nós vamos agora falar sobre a greve dos ônibus, né? A greve dos ônibus. Se você não sabe de alguns detalhes, né? Queria passar para você o porquê da greve, né? O Sindicato dos Rodoviários, ele está pleiteando para a categoria dos rodoviários de Manaus, 20% de reajuste salarial. 20% de reajuste salarial, tá? Ele está pleiteando o pagamento de participação dos lucros e resultados, é o famoso PLR, né? PLR, quer dizer, do que as empresas arrecadam e tal, faz uma distribuição aí de um certo percentual para os seus trabalhadores, né? Está reivindicando também 20% do salário por insalubridade da função. Então, todas essas questões, na verdade, são questões que têm que ser discutidas entre o trabalhador do sistema de transporte coletivo e o seu patrão, a sua respectiva empresa, né? Nenhum desses itens aqui, né, na verdade, foi ajustado, foi acertado ainda. Vai depender de muita conversa, de muita argumentação, parte a parte, né? O programa aqui, né, não entra nesse mérito de merecer ou não merecer. Eu acho o seguinte: o que os trabalhadores do transporte rodoviário merecerem de lei, de direito, né, por reconhecimento, né, tem que receber. Tem que receber. Agora, se estão pedindo a mais ou a menos, é uma questão de argumentação e de contra-argumentação, né? Então, a gente espera que se chegue a um entendimento, né? Uma das coisas que o prefeito Arthur reclamou muito e comentou muito é uma sequência de uma greve atrás da outra. Porque a população aqui, a população aqui fora, só sabe que houve uma greve quando há uma paralisação do sistema de transporte coletivo. Mas o prefeito estava dizendo ontem, só no período de gestão dele, já aconteceram aí umas 14 greves, né? Não do sistema como todo, mas greves individuais, dentro de empresas. Ora, alguma coisa não está funcionando bem dentro da empresa X de transporte coletivo. Então, eles paralisam. Olha, um dia que uma empresa dessas, e às vezes a população aqui não está sabendo, mas o usuário sente que naquele dia faltou ônibus, né? Não teve a quantidade do dia anterior de ônibus. Ele esperou mais na fila, ele foi mais desrespeitado nos seus direitos. Cada vez que uma empresa dessa tem um probleminha lá e o sindicato vai lá e olha, esse dia tanto por cento da frota dessa empresa, a empresa tem 200 ônibus, não vai sair 50%. Cada vez que o sistema fica sem 100 ônibus, cada vez que 100 ônibus deixa de circular de uma única empresa, o sistema sente, o usuário sente, fica mais tempo na fila. Então, eu acho que é tempo. Nisso aí, o prefeito tem razão. Já é tempo de se chegar a um denominador comum. Eu acho que o empregador, o patrão e o sindicato tem que sentar. Todos eles são pagos, né?
O empresário bota a grana no bolso, o trabalhador do sistema recebe o seu salário, os seus direitos trabalhistas, tá? O sindicato ganha lá a sua participação, tudo vem do usuário, de quem paga passagem de ônibus em Manaus. Então, em nome de quem... Eu até lamento que não haja um sindicato dos usuários do transporte coletivo em Manaus. Tem o sindicato dos empresários, tem o sindicato dos rodoviários, dos que trabalham, dos que operam o sistema, mas os usuários, coitado, não tem quem lhe defenda. Não tem quem lhe defenda. Eu acho que está na hora de haver, sim, um sindicato dos usuários. Por que não? Para que a coisa fique parelha, para que eles tenham, não só nós da imprensa, a gente fala, mas já aconteceu a greve. O prejuízo já está na conta do usuário, né? Vamos lá. Eu aproveitei e ouvi o prefeito, aliás, agora, na ordem aqui, é o Pedro Carvalho. Estava ontem lá, na solenidade de troca dos secretários, e eu aproveitei, puxei ele para um cantinho. Pedro, me conte tudo sobre essa greve. Ele é uma pessoa muito solícita, né, muito elegante, né, e me passou as seguintes informações, que é a sua opinião e a sua visão sobre os motivos desta greve, que felizmente parece que acabou, mas ninguém sabe ainda, tá bom? Monteiro, bota na tela pra gente. Olha, o dia de ontem foi realmente um dia difícil para a população, onde não se teve ônibus. Pela manhã, o sindicato tinha uma liminar para cumprir que 70% da frota operasse. Acabou não operando ninguém. Eu acho que o sindicato agiu de forma precipitada, isso prejudicou a população. Depois, comunicado ao prefeito, fomos para campo, fomos no tribunal e aos poucos começaram a rodar. No final da noite já tinha 900 ônibus rodando, e saiu uma liminar aonde considerou a greve abusiva, mandando que hoje rodasse os 100% e que o sindicato está sendo multado em 200 mil por dia caso não obedeça. Eu acho que tudo isso poderia ter acontecido de forma diferente, sem prejudicar a população, se o sindicato tivesse cumprido uma determinação judicial. Descumpriu, além disso, criou problema para a população, e a gente espera que as coisas se normalizem, porque eu acho que o caminho é o diálogo. A greve deve ser tomada em última instância, e a gente espera que isso sirva de um ensinamento para que a gente, nas próximas convenções, a gente possa trabalhar de forma melhor. Salientando que até o final desse mês a discussão está aberta, o prefeito garante o reajuste para os trabalhadores e não vai aumentar a tarifa. Então esse é um trabalho, fruto de um trabalho que está sendo feito e que infelizmente o sindicato se antecipou, se apressou e acabou causando um prejuízo grande para a população e para ele mesmo, que vai ter que pagar uma multa maior. Aí, eu acho que dialogando. Agora, quando é ano de eleição, fica difícil o diálogo, porque aí os interesses políticos com os interesses da categoria, e ainda mais os interesses, que é o mais importante, da população, dos usuários, que é quem paga todo mundo, aí fica difícil de compatibilizar. Vamos a um breve intervalo, a gente volta, e no retorno vamos ouvir a opinião do prefeito Arthur Neto sobre essa situação. Fugindo um pouquinho do tema, vendo o comercial da prefeitura sobre a Ponta Negra, né, me veio aqui nem queria me lembrar disso, né? Mas vocês viram nos jornais aí, né? Domingo, uma lancha de luxo lá, chegou bem pertinho da praia, né? Lá uns marmanjos, né? Tudo cheio da cana, com um bocado de piriguete, né? Lá, tá certo, esse piriguete de aluguel. Aí resolveram dar um espetáculo, né? Striptease, né? Ao ar livre, para crianças, senhoras, pais, mães de família, para todos que estavam ali, né? Mostrando as partes, né? Tirando a roupa, um negócio assim, olha, absurdo. Secretário Vital, meu querido amigo secretário de Segurança, ele já declarou nos jornais que vai botar quente para cima disso. Bote mesmo, bote, se for o caso até divulgue os nomes,
divulgue os nomes, tá certo? Vamos envergonhar esse pessoal, tá certo? Que desrespeitou, né? Que faltou com pudor para com famílias, crianças que estavam na Ponta Negra. Isso é uma pouca vergonha, né? Tem que ir para a cadeia esse tipo de gente, né? Piriguetezinho, vão ganhar seu dinheirinho lá, fazendo escondido lá em Alto Rio, no meio das matas, tá certo? Né? Mas agredir a sociedade é brincadeira, né? Vamos à opinião do prefeito Arthur sobre o que ele pensa, o que ele pode, na verdade, garantir em termos de atendimento das reivindicações dos rodoviários de Manaus. Monteiro, bote na tela, meu irmão. E também, Nonato, no momento que nós estamos aqui gravando, pouco tempo antes eu soube da decisão maiúscula do Tribunal Regional do Trabalho, que puniu essa tentativa de greve irresponsável que queria trazer o caos para Manaus e acabou recebendo como castigo do Tribunal Regional do Trabalho, acabou recebendo como castigo o direito de amanhã se usar força policial para impedir essa história de pegar um ônibus e bloquear a entrada de uma garagem. Ao mesmo tempo, R$200 mil diários de multa em caso de não cumprimento da ordem do tribunal. Eles que desafiaram, desacataram, esbofetearam o tribunal, não cumprindo a ordem de manter 70% da frota em funcionamento, agora tem que ser 100%. Ou seja, uma greve contra Manaus, irresponsável, uma greve absolutamente que deveria fazer essas pessoas meditarem se são capazes um pouco disso. Meditarem, porque Manaus não aguenta esse tipo de coisa. Manaus não aguenta isso. A mulher grávida não aguenta, o que precisa de emprego não aguenta, o que está com câncer não aguenta. A mulher que precisa fazer exame de mamografia para ver se tem ou não câncer de mama não aguenta isso. O que está empregado não foi punido porque a cidade inteira sabia que havia no início da manhã uma paralisação. E eu pergunto, qual foi o lucro para essas pessoas? Dizem que eles têm lá um candidato, irmão do presidente. Que é isso? Vai ganhar voto assim? E se ganhasse, vai ganhar 15 mil votos, 20 mil votos, 10 mil votos? Vale a pena prejudicar 2.200.000 habitantes de Manaus? Então não há espírito público? Alguém começa uma luta dizendo eu não tenho espírito público? Não, tem que ter espírito público. E amor pela cidade. Uma greve completamente translocada, completamente desligada da realidade, da verdade, enfim. Foram punidos. Cada vez é um ambiente pior para eles no tribunal, cada vez é um ambiente mais duro no tribunal. E eu queria chamar a atenção para um fato. Está aqui do meu lado o doutor Pedro Carvalho, não sei se ele sabe de cabeça, mas eu vou aqui arriscar. Em 13 meses de governo, eles tentaram entre 15 e 20 greves. Não é brincadeira, é com certeza mais de uma por mês. E os motivos são fúteis. Uma vez faltava água gelada num bebedouro. Pronto, greve. Outro dia faleceu um motorista, todo mundo fica contristado com isso, em condições que não tinha nada a ver. Morreu como pode morrer um diplomata, pode morrer um delegado, e não é porque morreu o delegado que a polícia vai fazer greve. Então, greve porque morreu, não sei como, um querido rodoviário. Então a gente tem que parar para meditar, tem que parar para pensar, tem que parar para observar se esses métodos levam alguém a algum lugar. Não levam, Nonato, não levam a nenhum lugar. Levam à execração pública, levam ao repúdio da sociedade. A Câmara dos Vereadores hoje foi unânime repudiando essa atuação, essa desatenção para com a cidade, esse desrespeito para com Manaus. E eu procurei cumprir meu dever. Propuseram o desafio, eu aceitei. Não sou de refugar, aceitei. E mais, eles têm força nos sindicatos? Os sindicatos têm força? Não são todos os sindicatos que são assim, não. Esses que fizeram essa baderna têm força entre os rodoviários? Ou então estão desafiados a testar essa força comigo, na categoria, em qualquer garagem, qualquer uma delas, com exceção daquela meia dúzia
que eles empregaram, forçando os empregados, os empresários a fazer isso, e esses empresários também me aborrecem muito com essa fraqueza, com essa moleza, com essa covardia de fazer o que eles querem. Pagavam as multas, tem multa, eles queriam, os líderes do tal sindicato diziam assim: preciso pagar multa. Então a parte do sistema que cabia a eles, os empresários davam dinheiro para eles. Eles não faziam, não pagavam multa nenhuma. Estava se avolumando a multa, mas é uma delícia. Você é multado e não paga. Aí eu disse: não, meu irmão, acabou essa bobagem, acabou essa moleza. Você agora tem que depositar no banco. E o banco vai engolir tudo deles. Esse dinheiro está sendo engolido pelo banco, é dinheiro que devia ser usado no atendimento de saúde, médico, odontológico do rodoviário, que deveria ser usado no lazer do rodoviário. Quem sabe um sindicato que não é pequeno, porque são muitos os rodoviários, quem sabe num programa a ser feito em parceria com a Prefeitura e com o Governo do Estado, de casa própria para o rodoviário. O que ganharam com isso, a não ser o repúdio da população, não consigo aceitar, sinceramente, mas estou tranquilo porque as instituições estão funcionando e, graças a Deus, num país onde as instituições funcionam, a gente pode dizer que reina a democracia. Para finalizar, prefeito, pode-se dizer que essa greve pode ser considerada uma greve vencida? E eu acho que, a não ser que aí sai de campo a política, vira mesmo um caso de polícia, porque é marginalidade pura, e entra em campo a psiquiatria, né? Porque aí é coisa para doido mesmo. Aí realmente desacatar de novo a justiça federal, isso aí não é brincadeira, não faz graça para ninguém rir. Eu recomendo muita seriedade, muito respeito à justiça. Eu tenho respeito à justiça. Eu acato as decisões do judiciário. Eu posso até recorrer delas se eu não concordar, mas recorro com respeito, sem deboche, recorro com muito acatamento. Tenho o direito de discordar. E se o Supremo Tribunal Federal decidir em última instância que eu não tenho razão, eu não tenho razão. Ou eu vou desacreditar do Supremo Tribunal Federal, ou eu vou desmoralizar a Suprema Corte da minha terra. Ou a gente estabelece formas civilizadas de convivência, ou isso aqui vira terra de ninguém, e não pode virar terra de ninguém. Então eu estou muito convicto de que nós temos que prestigiar nossas instituições, e hoje o Tribunal Regional do Trabalho, ele mostrou que era capaz de tomar uma atitude maiúscula como a que tomou, ajudando a Prefeitura de Manaus. Eu quero agradecer também ao governador José Mello pela atitude que tomou e ajudando a Prefeitura de Manaus a manter ordem na cidade. Manaus precisa de ordem para trabalhar, construir, criar e prosperar. Bem, estão aí as palavras firmes do prefeito Arthur Neto sobre as suas posições, né, o que ele pensa da greve e uma análise bem profunda sobre os motivos, né, que levaram a essa greve. Aliás, essa sequência de greves que vem prejudicando o sistema de transporte coletivo em Manaus. Eu volto a repetir sinceramente, olha, como seria bom que houvesse, né, que se alguém criasse aí um grupo, e se criasse um sindicato dos usuários do sistema de transporte coletivo, né? Assim, o que aconteceria, né? Eu acho o seguinte: o sindicato existe para defender os direitos da categoria, sem dúvida alguma, né? Agora, há uma greve na saúde, alguma coisa não funcionou bem, paralisa-se a saúde, né? Quem paga o pato? Os que precisam dos hospitais, clínicas e pronto-socorros, os que precisam da estrutura de saúde do Estado ou do município. Alguma coisa não funcionou bem na área da educação, greve. Quem paga o pato? Os que estudam, tá certo? Né? Os pais que, né, ali, enfim, né? Se há um sindicato dos usuários, o que acontece? Há uma greve dessa, vamos aqui, né, comparar os interesses, vamos cada um defender o seu. Então, na hora que chega o pessoal do sindicato, dos rodoviários, nas garagens, para impedir que os motoristas saiam com os ônibus, né, chega o pessoal do sindicato dos usuários para argumentar: não, meu irmão, não saia não, pelo amor de Deus, tem milhares de pais, mães, alunos, trabalhadores, tá certo? Lá nas paradas estão filas enormes, né? Se você não sair, vai haver um prejuízo grande, isso é uma falta de respeito. Vocês recebem o salário de vocês, dos usuários. Eu acho que haveria aí, sabe, não lograriam tanto êxito, não. A coisa ficaria pelo menos metade, né? Então, sinceramente, eu acho que é hora de haver aí, de se criar aí, não sei se é constitucional, se é legítimo ou não, mas para fazer frente a esta sequência de greve, e algumas delas até fabricadas, né, eu acho que é hora, né,
de se ver aí alguém que possa defender, né? Claro, o prefeito defende, né? O prefeito defende, o vereador defende, os poderes públicos defendem, mas tem que haver uma representação assim mais legítima brotada do próprio segmento dos usuários, tá? Bom, minha gente, vamos torcer para que essa greve tenha realmente acabado, embora que pela força da justiça, tá certo? Mas que se entendam e que os direitos de quem reivindica sejam compatibilizados e dê a César o que é de César, tá certo? Uma boa tarde, amanhã o programa começa um pouquinho mais cedo, a Band entra em campo com futebol pelo Brasil, Copa Libertadores inclusive, e a gente amanhã começa 1h30 da tarde. Grande abraço e até lá.